Olá, gente! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos, amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu, Pastor Marcos Roberto, de volta aqui na nossa aula Ministério da Pregação. Essa é a nossa aula de número 9, que inclusive está um pouquinho atrasado, né? Não sei se todos ficaram sabendo, mas na semana passada sofri um acidente de moto e por esse motivo algumas coisas ficou impossibilitadas da gente fazer, inclusive a nossa aula também, né? E nós estávamos nos esforçando para estar aqui na rádio, porque é o nosso trabalho aqui também, e eu precisava estar presente na rádio devido a não ter assim outra pessoa que pudesse estar cobrindo a minha falta. Mas louva a Deus, porque se passou, já estamos recuperando, as dores já estão se passando, né? E aqui estão para a glória do Senhor Jesus. E vamos estar adiantando agora nossas aulas. Nós estamos na aula de número 9 do Ministério da Pregação, e eu quero até louvar a Deus pela vida de todos que não desistiram, permaneceram. Foram muitas adversidades, muitas lutas, muita dificuldade, mas aqui estamos para a glória do Senhor. Se a imagem não estiver boa aí, me perdoe, é porque estamos improvisando aqui no estúdio para estar gravando também esta aula para você, tá bom? A gente vai falar sobre autoridade, sobre o ID de Jesus, sobre a ordenança de Cristo, né? Serve para obreiros, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros e assim por diante. O pregador em geral, você que deseja ser pregador, serve para você também. É isso que nós vamos estar trazendo aqui no dia de hoje. Não sei como é que tá, não estou conseguindo ver perfeitamente a imagem aqui, não sei como é que vai estar para vocês, mas foca no conteúdo que estará sendo falado aqui. Gente, eu vou até aqui, deixa eu ir aqui no lado rapidinho, que subiu aqui a minha tela. O ID, eu quero falar sobre o ID, a ordenança de Cristo. O ID. O ID é uma ordem e muito comum, né, dada por Deus na Bíblia. O ID é uma ordem muito comum dada por Deus na Bíblia. E quando a gente fala em ID, a gente lembra muito do texto: ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Inclusive ali é um ID. E nesse id, Jesus não está perguntando quem quer ir, ele está mandando ir. Então esse id ali é uma ordem, o id de Marcos, né? O id de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que quer dizer a todas as pessoas. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Observe que ali não tem ali uma opção, Jesus dando uma opção para quem quer ir, está ordenando simplesmente ide, né? E feliz daquele que atende o ID de Jesus. Jesus não escolhe ninguém por escolher. Todos que ele escolhe, escolhe com propósito. Então a gente vai falar um pouco sobre o ID nessa aula de número 9. E depois fica faltando aí a aula de número 10, a aula de número 11. Porque a 12 vai ser a nossa última aula, que vai ser dado de forma ao vivo. E eu queria muito, eu sei que nem todos vão poder estar presentes, mas eu queria muito que todos estivessem presentes, que a gente vai estar passando lá no nosso grupo e também no WhatsApp individual de cada pessoa. A gente vai estar passando lá o dia e o local, tá bom? Provavelmente vai ser em nossa igreja, no nosso ministério. Nossa igreja, graças a Deus, não é enorme, mas tem um espaço amplo, um espaço bom para estarmos recebendo os irmãos. Provavelmente vai ser na nossa igreja mesmo, no bairro do quilômetro 4, que você possa preparar aí o transporte, o Uber, mototáxi, para estar compartilhando conosco nessa última aula e estar recebendo também o teu certificado de participação. Foi tanta diversidade até aqui, né? Então, para que você possa receber o teu certificado depois de tanta luta, que a gente vai estar marcando o dia. Mas ainda vai vir a aula de número 10 e 11, que na próxima semana agora a gente vai estar concluindo essas duas aulas e já marcando o dia aí para você vir estar conosco recebendo aí o seu certificado na nossa última aula. A gente vai estar recordando alguns assuntos que foi passado, né? Que muita gente até já esqueceu. A gente vai estar repassando aí alguns assuntos e vai ser muito bom em nome de Jesus. Então já começa a preparar aí que vai ser bênção de Deus. Então o ID é uma ordem bem comum, muito comum, dada por Deus na Bíblia. É a grande comissão, né? Onde Deus prepara ali o povo e os discípulos ele está enviando. Em Mateus 28, inclusive 19 a 20, se não me engano, o texto em que Jesus diz aos seus discípulos para irem e fazer discípulos. Deixa eu ver, eu verificar aqui o texto. É isso mesmo, Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28,
capítulo 28, versículo 19 e 20, perdão, Jesus diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Palavra de Jesus. Hoje, para mim estar aqui hoje, fazendo discípulos, um dia eu fui discípulo. Vou repetir, para mim estar hoje aqui fazendo discípulo, um dia eu fui discípulo. Eu costumo dizer que até hoje eu ainda sou discípulo. Até hoje eu ainda sou discípulo. Sabe por quê? Porque até hoje estou aprendendo. Discípulo é aqueles que aprendem com seu mestre. Eu tive mestres que me ensinaram e até hoje ainda tenho mestres onde eu tiro minhas dúvidas, mestres que me ajudam no meu ministério, mestres que eu posso contar com eles na hora que eu preciso. Então, hoje eu sou mestre de alguém, mas um dia eu fui discípulo de um mestre. Tá entendendo? Mestre é aquele que orienta, mestre é aquele que ensina. Hoje alguém do outro lado aí pode estar sendo meu discípulo, mas amanhã ou depois, sei lá, daqui a alguns dias, você vai estar fazendo discípulo também. Então, o momento que eu estou ensinando aqui, esse momento que eu passo ajudando alguém através da interpretação bíblica, da interpretação das escrituras de Deus, e esse alguém a qual eu estou ajudando, que é o meu discípulo, depois ele pode se tornar um mestre e sair por aí fazendo discípulo. É o que o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20 diz: portanto, ide fazer discípulo de todas as nações. Por que Jesus disse, ide fazer discípulo de todas as nações? Porque ninguém pode aprender só para si. Nós temos que aprender e levar esse aprendizado adiante. Onde eu fui discípulo, aprendi, me tornei mestre e saí por aí fazendo discípulos. Outros que já aprenderam comigo, já estão por aí também fazendo discípulos. E você que talvez agora está me assistindo aqui, você também é um mestre. Porque você é pregador da palavra, se você prega a palavra, você é um mestre, você está ensinando pessoas, você está fazendo discípulos. Tem gente que admira o teu ministério, tem gente que está de pé por causa de você, então você é o mestre. De alguma forma você está incentivando alguém também aí a continuar fazendo a obra do Senhor. Então esta palavra de Jesus é interessante quando ele diz, ide, portanto, ide ou vão e faça discípulo de todas as nações. Ele está falando de todas as nações. Esse é o nosso intuito, o pregador. Nosso objetivo não é mostrar que nós sabemos pregar. Nosso objetivo é fazer discípulos. É crescer o reino de Deus. Está entendendo, pregadores? O nosso objetivo é fazer discípulos. Foi para isso que Deus nos chamou e nos enviou, para fazermos discípulos, pregarmos a palavra, crescermos a igreja de Cristo na terra, crescermos o reino dos céus através da pregação da palavra. O ministério da palavra, meu querido, o ministério da pregação é uma coisa linda, 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 que eu sonhei desde quando eu era criança. E hoje eu exerço nesse ministério da pregação. Hoje eu estou incumbido nesse ministério da pregação e ajudando outras pessoas a se tornarem pregadores também, para continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, esse ministério da pregação é lindo, porque quantas pessoas aprendem através de você? Quantas pessoas se tornam pregadores porque admiram o seu ministério, pensar que não se tornou pregador por causa de você? Quantas pessoas se convertem ao Senhor por causa da tua pregação? Então, não é hora de parar, não é hora de desanimar. É hora de erguer a cabeça. É hora de partir para cima. O mundo está aí. O inimigo a todo momento está se levantando. Ele não se cansa. E por que nós vamos nos desanimar? Arregaça as mangas, erga a tua cabeça, levanta. Vamos anunciar o Evangelho de Cristo. Vamos pregar a palavra. Vamos fazer discípulos, como disse a palavra do Senhor. Marcos 16,15, que eu já falei aqui no início do vídeo, no início da aula, diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavra de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 9, lembra de uma certa vez Jesus, ele conta uma parábola, né? E, inclusive, que foi Mateus, se não for, me perdoe, gente, tá? Mateus 22, se não me engano, se não for, me perdoe. Ele conta a parábola de que manda chamar um certo grupo de pessoas para um banquete.
Só que essas pessoas inventam desculpa, criam desculpa para não ir. Aí a ordem do Senhor agora é qual a ordem do Senhor? Ide pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem para o banquete. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem gente que fica preso, por exemplo, pessoas no ministério, na igreja mesmo, fica preso a um grupo de pessoas. É porque fulano não quer, fulano não se prontifica, fulano não se levanta. Filho, deixa eu falar uma coisa. Deus te chamou, está travando aí no vídeo, Deus te chamou para pregar a palavra. E eu aprendo uma coisa com a palavra, sabe o quê? Que o próprio Jesus disse que quando chegar em determinado lugar para pregar, e alguém não recebê-los, ele disse, sai dali, ó, bate o pé, bate a poeira do vosso pé e sai daquele lugar, vai para outro. Às vezes nós estamos muito presos a isso. Tem tanta gente com sede de ouvir a palavra, muitas vezes tem pessoas que ficam presas só a um certo grupo de pessoas. Pregue para quem quer ouvir. Não quer ouvir, não? Amém. Vai pregar para quem quer ouvir. Não quer aprender, não? Amém. Vai ensinar quem tem interesse em aprender a palavra. Jesus te chamou para ensinar, Jesus te chamou para pregar, então pregue. Pregue, você é um portador da voz de Deus. E Deus te deu, autoridade para isso. Deus te deu autoridade para isso, autoridade para pregar, porque pregar a palavra tem que ter autoridade. Pregar a palavra não é só ter poder. A autoridade e poder é a mesma coisa? Sim, mas tem um detalhezinho aí. Porque poder qualquer um pode ter. Autoridade é quem foi autorizado para fazer tal coisa. Tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma arma de fogo, ela tem consigo uma arma de fogo, mas ela não é habilitada para ter aquela arma de fogo. Ela não tem suporte para ter aquela arma de fogo. Então ela está tendo um porte ilegal. Ó, pega isso aqui. Então ela tem o poder da arma, mas não tem legalidade para usá-la. Ô, Jesus, está entendendo isso aqui? Ela tem o poder da arma, mas não tem legalidade para usá-la. Qual é a diferença então de autoridade? Autoridade é você tem o poder e legalidade para usar este poder. Então você que foi chamado por Deus, você que foi levantado por Deus, você não está de forma ilegal. Deus te deu autoridade para exercer o ministério da pregação. Deus te deu autoridade para você partir para cima e anunciar o evangelho. Não fique preso a um ambiente. Não fique preso a um lugar. Não fique preso a um grupo de pessoas que não querem dar ouvido à palavra. Não fique preso a isso. Você não é uma pessoa que tem só o poder. Você tem o poder e a autoridade. Poder, vou repetir, qualquer pessoa pode ter. Legalidade para exercer esse poder, nem todos têm. Eu quero profetizar que você não tem só poder, você tem poder e autoridade, autorização, legalidade dada por Deus para exercer essa função, para exercer esse ministério. Então, amplie as portas, ministre a palavra, pregue a palavra, faça discípulos. Não se prenda a placas de denominações, não se prenda a placas de igrejas. Não se prende a normas e doutrinas de denominações. A palavra é para ser pregada para todos, independente de normas ou doutrinas de igrejas, independente de placas. Me perdoe se alguém não concordar com nada disso que eu estou falando aqui. Me perdoe. Porque tem muitos pregadores aí que não tem legalidade, ou seja, não tem autoridade, ele tem poder. Ele prega porque ele tomou posse da Bíblia, porque ele entrou no meio disso aí, está pregando e tal, não quer aprender para pregar, não quer ter um mestre, não quer ter um líder, ele está pregando adoidado aí é o pregador que tem o poder da pregação, mas não tem legalidade dada por Deus para tal coisa, porque quem tem legalidade, quem tem autoridade para exercer o ministério da pregação, ele tem humildade para entender que nada ele sabe e precisa aprender cada dia mais. Então, muito cuidado por aí. Muito cuidado. Como a pessoa fala assim, eu não preciso aprender esse negócio aí. Eu não preciso, na hora da pregação, Deus revela a palavra, eu prego. Eu creio que Deus revela, mas Deus não vai revelar nada para gente preguiçosa que não quer estudar a Bíblia. O Espírito Santo de Deus não vai revelar nada para gente preguiçosa que não quer estudar a Bíblia. Tem gente que não estuda a Bíblia, não ora, não estuda a Bíblia e acha que Deus é obrigado a revelar a palavra para ele. Deus, irmãos, quando a gente está estudando a palavra do Senhor, Deus revela coisa tão linda para nós através do estudo da palavra. Ou é tão lindo
Então, que nesta hora você não tenha só o poder, o desejo de ir, mas que você tome posse da legalidade, da autoridade de Deus para exercer este ministério. Nunca esqueça que eu acho que eu falei aqui já, né, em uma aula, algumas aulas anteriores aí, não sei, mas eu já falei. Qual foi a aula? Eu não lembro mais. O Lucas capítulo 10, versículo 3, quando Jesus diz: eu estou enviando, eis que eu vos envio como cordeiro em meio de lobo. A pessoa que não tiver a autoridade de Deus, a legalidade, quando ele foi enviado em meio de lobos, é lobos, assim que fala? Quando ele foi enviado em meio de lobos, ele vai se frustrar, ele vai fraquejar, ele vai cair. Mas aquele que tem a legalidade dada por Deus, ele pode ir em qualquer lugar, a palavra vai ser pregada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ô querido, pare com esse negócio de querer só o poder para pregar. Queira a legalidade dos céus, a autoridade dada por Deus, tá bom? Coisa linda, Deus abençoe a tua vida. A palavra do Senhor, deixa eu ver aqui qual é o texto aqui. Isso. É isso aqui, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui para me passar para vocês. Nós estamos falando sobre ide fazer discípulos. Ontem, gente, deixa eu falar aqui algo rapidinho. Eu estava falando do ministério. Tem pregadores que ele não gosta de falar em nome de outros pregadores. Por quê? Porque ele tem medo que o outro pregador cresça e acaba ofuscando o brilho dele, ele ficando para trás. Lembrando que primeira coisa, irmãos, eu quero que todos vocês, pregadores, discípulos que estão assistindo essa aula, nós somos constituídos pregadores do reino de Deus. Nós não somos estrelas, não somos artistas. Tem pregadores que esqueceram qual é a sua posição. Ele está pensando que ele é uma estrela, que ele tem que brilhar, que todo mundo tem que olhar para ele, tem que venerar ele. Não. Nós somos apenas pregadores. A honra quem dá é Deus. Nós honramos a ele, se ele quiser nos honrar, amém. Ter admiradores é normal. Eu tenho admiradores, também tenho aqueles que me odeiam.